Olá, nós vamos para a nossa terceira série dos princípios que a gente está estudando, terceira série dos princípios básicos, né? Nós seguimos com os estudos, são 6 princípios, né? A gente tem que sempre lembrar, sempre revisar, né? Muito importante escrever e anotar essas coisas, porque é um bom método de aprendizagem, a gente não só escuta, como a gente escreve e depois a gente relê, né? Pra gente estar sempre memorizando e lembrando as coisas que a gente já falou, para que isso seja realmente bem, bem incrustado na nossa memória, que a gente consiga ter essas coisas sempre na ponta da língua, sempre que eu falo, ter tudo na ponta da língua, isso é muito importante, né? Então agora a gente passa para a Bíblia, é a nossa única fonte. Então a gente já viu, né? O propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Já vimos que Jesus é o nosso único modelo, né? E agora a gente passa para a Bíblia, a nossa única fonte. E é muito importante a gente entender isso, né? É muito importante nós estarmos de acordo com isso, porque isso forma todo o nosso caráter, forma toda a nossa vida cristã. Toda a nossa entrega está baseada na palavra, na Bíblia. Então a gente precisa ter isso claro, de que a Bíblia, só a Bíblia é a nossa única fonte, né? Então, em 2 Timóteo 3,16, a palavra fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, toda a palavra, né? Ela é divinamente inspirada. Foram homens que escreveram, os homens inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, homens que trouxeram a palavra diretamente de Deus, e é por isso que a gente escuta, é por isso que a gente lê, é por isso que a gente aprende, é por isso que a gente faz segundo a palavra, ou seja, toda a escritura é divinamente inspirada, isso está em 2 Timóteo 3,16, tá? Então, ela é a palavra de Deus. Então, quando alguém me pergunta assim, o que você acredita? Eu não tenho que responder assim, eu acho que, eu acredito que. Não é isso. Deus não deu a palavra dele, essa tanto de palavra linda, esse tanto de palavra preciosa, palavras que vieram dele, deram através de homens que sofreram por essa palavra, porque muitos dos profetas, se não todos quase, morreram por entregar a palavra de Deus. Deus não fez esse trabalho todo para eu poder falar assim, não, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Ou seja, tirar tudo da minha própria mente, tirar tudo da minha própria decisão. Não é pra eu ler um negócio e falar assim, não, disso aqui eu entendi isso, então agora eu acho isso, né? Não é pra gente criar um Deus na nossa cabeça de como a gente acha que deve seguir. Não, é pra pegar aquela palavra tão preciosa e seguir aquilo, porque aquilo é a palavra de Deus, né? A gente só vai conhecer a Deus através da palavra, porque é a palavra dele, né? Então é muito importante a gente fazer tudo segundo a palavra. Então, toda vez que alguém te perguntar alguma coisa, não, o que você crê? Eu vou falar assim, não, a palavra de Deus diz isso, né? E é por isso que é muito importante ter os versículos de memória, ter os versículos na ponta da língua, porque aí a gente está falando totalmente baseado na palavra, não é o meu entendimento, é aquilo que o Senhor disse através da palavra dele. Então, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Por quê? Porque isso está na Bíblia, em Mateus fala disso, Mateus, Marcos, Lucas e João contam toda a trajetória de Jesus, né? Que ele mesmo fala, que estava consumado no momento da cruz. Então a gente precisa ter essas coisas segundo a palavra, não segundo o meu próprio entendimento. Então, primeiro ponto disso, nada do meu próprio entendimento, tudo segundo a palavra, né? De preferência referenciado com versículos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existem muitas práticas religiosas que não estão fundadas na palavra, tá? E tudo que a gente tem que fazer tem que estar fundado na palavra. O homem, por si só, ele gosta dessas coisas. O que são? Tradições e comportamentos, atitudes, como se a nossa atitude gerasse alguma coisa. Tipo assim, sei lá, se eu der 3 pulinhos, eu ganho isso. Se eu usar uma pulseira de tal coisa, eu vou ganhar outra coisa, isso vai me abençoar, né? E a gente gosta de criar essas coisas, que são coisas humanas, coisas físicas pra gente se apegar, mas que na verdade, segundo a palavra, não tem valor, tá? Então, por exemplo, o que tem valor? Por que a gente faz a ceia, né? O que é a ceia? Jesus falou assim, fazer em memória de mim, né? Tomar o pão, que é a minha carne, o vinho, que é o meu sangue, que foi entregado por vocês. Fazer em memória de mim toda vez que vocês estiverem reunidos. Ou seja, existe fundamento pra gente fazer o vinho e a ceia? Sim, existe fundamento para isso, né? Então,
eu não vou ficar citando muitas coisas, porque eu respeito que cada um, né, escolhe acreditar no que é, mas segundo o ensinamento da palavra, a gente tem que fazer coisas que são fundadas, fundamentadas, não é a minha cabeça, não é o que eu acho disso ou o que eu acho daquilo, é aquilo que Deus falou, tá? Então, um problema que a gente encontra é que muitas pessoas acham que a Bíblia foi totalmente modificada, né? A Bíblia foi mudada, ao longo do tempo, as pessoas usaram a Bíblia para poder controlar um povo, não sei o que lá, e mudaram a palavra. Então, o que a gente vê, né? Eu vou deixar até uns links abaixo aí para você ler direitinho sobre isso. Nós temos, por exemplo, vários registros históricos que provam a veracidade da palavra, né? Aconteceu em 1947, se não me engano, acharam em torno de mais de 1000 pergaminhos com mais de 2000 anos de idade, né? Inclusive acharam o Gênesis escrito pelo próprio Noé, que eles acreditam que porque o Gênesis está em primeira pessoa, e exatamente escrito que está na palavra. Claro que eles estão estudando cada vez mais esses agora. Esses de Gênesis foram os primeiros publicados, estão em museus lá em Jerusalém, né? Seria muito legal ir lá ver. Mas estão de acordo com a palavra, ou seja, não mudaram. Tá a mesma coisa, né? O que a gente entende que existe são mudanças pela tradução. E isso pode ocorrer de verdade, alguns modelos pela tradução. Por isso é sempre importante a gente voltar a palavra por mais original possível, né? E a gente tem estudiosos da palavra que estudam a palavra em hebraico, né? Os mais antigos escritos em aramaico, o Novo Testamento muitos escritos em grego. Então a gente tem pessoas que têm acesso a isso e realmente as traduções são boas, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com as traduções. Por exemplo, a nova versão internacional, ela traz uma palavra muito acessível, mas às vezes ela tem muitas mudanças. As modificações são fortes às vezes, né? Então a gente tem que voltar para aquilo que é mais puro, né? Dentro das nossas possibilidades. E nós queremos que a palavra em Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro da profecia, Deus já tirará da parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que são escritas neste livro. Ou seja, Deus não reage bem com pessoas que mudam a palavra dele. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. E sendo a palavra de Deus, sendo como nós podemos conhecer Ele, eu não creio que Deus, em toda a sua soberania, em todo o seu governo, deixaria que nós tivéssemos uma coisa que fosse falsa, ou seja, falsos testemunhos, tá? Então, realmente, é sim uma questão de fé também, não vou mentir, tá? Mas a gente que tem fé, a gente tem fé em Deus que é soberano. E eu não creio que Deus deixaria que a palavra dele fosse modificada, tendo Ele o controle de todas as coisas. Assim como Ele próprio testifica na palavra que a gente acabou de ler em Apocalipse. Ou seja, ele castigaria essa pessoa. E eu não creio que ele realmente deixaria isso acontecer, ao ponto de nós estarmos vivendo coisas falsas porque um erro de tradução ou um erro ou alguém que quis mudar uma palavra, tá? E a gente tem vários acontecimentos científicos que mostram, que provam que a Bíblia é verdadeira, tá? Então, nós temos aqui vários contextos, principalmente do Velho Testamento, que mostram como que a própria palavra é verdadeira. Cuidados que Deus tinha com o povo de Israel, que anos depois foram atestados pela própria ciência, né? Então, por exemplo, nós temos a questão aí de lavar as mãos, o cuidado com os mortos, como deveria ser feito, cuidado com as pessoas doentes, como deveriam ser feitos. Isso tudo Deus entregou a palavra para Moisés, e Moisés entregou a palavra para o povo judeu, né? Em 1800, acho que 840, eu vou deixar direitinho a referência aí pra vocês. Um médico descobriu que se os médicos lavassem as mãos, o número de crianças que morriam e o número de mulheres que se contaminavam depois do parto diminuiu para tipo 2%. Antes era 20%, depois mudou para 2%, né? Ou seja, coisas que já estavam na palavra, esse cuidado, a questão da quarentena, se uma pessoa ficou doente, coloca ela uma semana afastada de todo mundo, ou seja, questões de contaminação que foram provadas pela ciência já estavam escritas na Bíblia, tá? Então depois entra lá, vê várias coisas que estão escritas lá de que como a ciência comprova coisas que estão na palavra, tá bom? Então nós temos evidências históricas, né? Se você já leu, por exemplo, Daniel tinha... Daniel não. Bom, tudo tem, né?
Daniel, Ezequiel, que falam da Babilônia, do exílio para Babilônia, como Deus já tinha profetizado isso antes, né? Jeremias já falava sobre isso se cumpriu. Como o Daniel traz a profecia dos 4 reis, né? Que aí vai entrar Nabucodonosor, Alexandre o Grande. Como o Império de Alexandre o Grande foi dividido para 4 reis que não eram poderosos igual a eles. Tudo isso está na palavra. Ou seja, são evidências históricas que estão escritas na palavra, que a gente vê que ela realmente é verdadeira. E as evidências proféticas. A Bíblia tem muitas e muitas profecias e 98% dessas profecias já foram cumpridas, tá? Então, a gente tem que se atentar também àquelas que ainda não se cumpriram, porque elas estão falando, não é que já passou o tempo e não cumpriu, é que elas vão acontecer e a gente tem que olhar e ver com elas com seriedade, tá? Isso é um outro estudo, as profecias que ainda vão se cumprir, mas 98% das profecias bíblicas, ou seja, coisas que os profetas falaram e se cumpriram, ou seja, são palavras de Deus, porque aquilo que Deus fala é verdade, Deus não é homem para mentir, né? Então, aquilo que foi dito pela palavra vai ser cumprido. E nós vemos isso, que a palavra é verdade por esse cumprimento, tá? A própria vinda de Jesus foi um acontecimento profetizado por vários profetas, desde Moisés, Davi, Isaías, foi muito claro com as profecias e a gente vê que tudo se cumpriu, tá? E, por fim, a sua própria vida tem que ser um atestamento, tem que ter um atestamento, é ótimo, né? Tem que ser um exemplo de que a Bíblia é verdadeira. A palavra fala assim, aqueles que creem em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram. Se isso não é verdade na sua vida, então você pode estar testando que a Bíblia é mentira, né? Olha que responsabilidade que a gente tem. Se a gente vive, se a gente prega a palavra tem que ser verdadeira para nós, né? E aí como um exemplo para as outras pessoas. Então se a Bíblia fala que nova criatura eu sou, e eu chego para testemunhar, não, realmente a minha vida mudou com a palavra. Jesus mudou minha vida. Ah, mudou como? É tão bonito falar isso, né? Jesus mudou como? Não, mudou meu caráter. Jesus fez um milagre na minha família. Eu experimento isso e aquilo. Então, a sua vida tem que ser, para as outras pessoas, para as pessoas de fora, uma verificação de que a palavra é verdade. Aquilo que eles estão falando ali, você tem vivido, você tem sentido, você tem mostrado, você tem vivido na intensidade do Espírito Santo, né? Então, a sua própria vida tem que testificar a veracidade da palavra, né? E isso é uma responsabilidade que nós temos, né? A Bíblia, Deus não pode ser blasfemado através da nossa presença, né, da nossa responsabilidade, da nossa desobediência, da nossa falta de cuidado, da nossa falta de estudo, nossa falta de disciplina, tá? Isso é muito sério, né? Então a gente tem que ser muito responsável com as coisas que a gente vive, com as coisas que a gente prega, tá? A palavra não é brincadeira, Deus não é brincadeira, não é um adereço que a gente tem que ter na nossa vida, ele tem que ser a nossa própria vida, tá? E bom, algumas coisas importantes que a gente tem que entender é que o Velho Testamento, ele traz um ensino, Deus levou esse ensino ao povo de como eles deveriam se tornar uma nação terrenal, ou seja, o Velho Testamento é toda uma história de como Deus formou uma nação terrenal, que foi o povo de Israel, né? Então começou lá desde a formação de Adão e Eva, para ele separar um povo através da família de Abraão, né? E Deus formou então o povo dele, um povo que aqui na terra seria seria um representante dele aqui na terra, que seria o povo de Israel, né? E foi um povo que, principalmente quando veio Jesus, negou ele, né? Negou Jesus. E essa responsabilidade de ser representante de Deus, de Deus Jesus, né? Aqui na terra foi passada a outras pessoas. Quem são esse novo povo? Somos nós, né? Agora, Deus quer que a gente seja uma nação terrenal? Não, tá? Esse foi a grande confusão que os judeus não entenderam quando Jesus veio, né? De que Jesus não estava aqui para formar um reino terrenal. Eles esperavam que fosse alguma coisa como Moisés ou alguma coisa como Davi, né? De guerrear, de tomar posse, tomar terra. Isso não estava no coração de Deus. O desejo de Deus que nós vemos no Novo Testamento é de formar uma nação celestial, ou seja, é uma outra coisa, é um outro plano, né? Então, voltando o Velho Testamento, a gente tem vários versículos para sustentar isso que eu acabei de falar,
que Deus formou no Velho Testamento uma nação terrenal. Então você pode verificar aí Hebreus 8:5, Hebreus 10:1, Hebreus 9, 23 e 24, ó, e 23 e 24, tá? Todas essas coisas. Sempre que eu der versículo, gente, tô falando aqui, vai lá na Bíblia, conferir se eu tô realmente falando que tá na palavra, né? A gente tem que sempre voltar na palavra, então vai lá e confere. Todos esses versículos são algumas das referências bíblicas que falam de que o que existia antes era uma representação do que havia de vir, do que haveria de vir, né? Então, por exemplo, vou ler aqui para vocês, Hebreus 9, 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios melhores do que este, há coisas. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus, comparecer por nós, ou seja, aquele tabernáculo que foi instituído por Deus lá no Velho Testamento era uma sombra, uma figura do verdadeiro, como está aqui em Hebreus 9, 23, 24. Né? Então, Hebreus 10:1 também diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, né? Então, aquilo que era no Velho Testamento é uma tipificação das coisas que nós passamos a ver com claridade Jesus, né? Então, tem vários versículos que vão sustentar isso, vai lá e lê se você quiser estudar, se você gosta de estudar a história, né? Pode ler e você vai ver que existe uma tipificação de tudo. O Novo Testamento é uma aclaração, vai ver com claridade tudo aquilo que Deus mostrou por sombra no Velho Testamento, tá? Qualquer dúvida, podem me escrever e a gente conversa mais sobre isso. Então, nós chegamos ao ponto que através de Jesus, onde o véu se rasgou, essa divisão entre nós e Deus acabou, porque Jesus media agora nosso relacionamento, e é um relacionamento de liberdade, de amor e de filhos, para aqueles que querem se chegar ao Pai, né? Então agora Deus quer formar uma nação. Por isso que a gente fala de evangelho do reino, nós estamos falando de reino. Nós estamos falando de reino de Jesus, um reino espiritual, mas que em nós começa a se cumprir, começa a se materializar na nossa vida, né? Então, em 1 Pedro 2:9 tem um versículo que é lindo e ele vai falar exatamente disso. Porque ele fala assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Né? Amém. Ou seja, por Jesus nós alcançamos a misericórdia de Deus. Nós não éramos povo de Deus. Quem era o povo de Deus eram os judeus, né? Mas por Jesus nós fomos feitos agora povo de Deus. E esse reino, ele é um reino espiritual, né? Não é físico. A gente não tem que, não, agora a gente vai juntar, vai morar todo mundo no mesmo país. Não é isso. Agora, como reino, nós temos uma cultura. Porque toda nação tem a sua cultura, e a nossa cultura é a cultura do reino, né? A nossa cultura, ou seja, o que é cultura? O jeito que a gente deve falar, o jeito que a gente deve se portar, o que a gente gosta de fazer, como a gente compartilha elementos únicos uns com os outros, isso tudo deve ser de acordo com a cultura do reino, que era como Jesus andava, né? Então, quando Jesus veio aqui, pela palavra, né? Olha lá Mateus 24, que você vai entender que eu tô falando um pouco mais. Jesus veio trazer essa cultura do reino, para que a gente vivesse como uma nação santa, tá? Então, bom, isso é tudo, foi um pouquinho mais longo, mas é muito importante a gente compreender que a Bíblia é a nossa única fonte, é a base da nossa fé, tá? Não são livros cristãos, não são livros diversificados de outras pessoas falando sobre a Bíblia. Não é isso, não é que esses livros não ajudam, são importantes, são bênção, mas a gente tem que ir direto na fonte, tá? Ela que é a nossa base. E se a gente concorda nesse ponto de que a gente confia na palavra, 100% na palavra, quando a gente precisar ser corrigido, quando a gente vai desviando daquilo que é a palavra, você vai poder chegar pra mim e falar assim, ó, Mari, você não tá indo de acordo com a palavra, porque aqui fala isso e você tem agido dessa maneira. E como eu creio na mesma coisa, eu creio na mesma palavra, fala assim, realmente, né? Ou seja, a gente vai falar sempre a mesma língua, né? Então a gente tira esse confronto do que, não, mas eu acho isso. Não, ela tá me falando isso porque é pessoal, porque ela não gostou disso. Mas não é isso.
né? Aí eu falo assim, não, não é pessoal, é segundo a palavra, vamos voltar lá, né? Você também crê nisso, você me disse que cria nisso, que tá escrito aqui, ó, né? Então a gente tira isso que é de confronto pessoal, a gente tira isso, eu acho isso, eu acho aquilo, a gente tira elementos da cultura, porque tem tudo baseado na palavra, né? Então, por isso é muito importante, a palavra é preciosa, né? E a gente tem que ter a palavra junto com o Espírito Santo, porque é ele que nos dá o entendimento, segundo daquilo que Deus quer revelar nas nossas vidas. Ela é viva, cada dia a gente aprende uma coisa nova, mesmo que a gente aprende alguma coisa nova, mas a palavra não muda, né? O Espírito Santo nos ministra de acordo com o momento que a gente está vivendo, mas a palavra não muda. Sem novidade, sem diversidade, ela é a mesma sempre, né? Então, esse é o ponto. Quaisquer dúvidas, me escreva, né? E lembrando, sempre voltamos aos mesmos princípios, voltamos às mesmas coisas, né? Porque isso é poder, é segurança para nós, tá bom? Um abraço, até a próxima.